E hoje eu quero trazer um tema: compaixão e liberalidade. Esse é o tema da palavra dessa noite. Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Aleluia, a palavra de Deus. Vamos achando Mateus 14, versículos 13 até 21. Todos acharam? Amém? Posso ler então? Amém? Então vamos lendo. Mateus 14, 13 a 21. Presta atenção. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. A minha versão é um pouco diferente. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Quem Jesus viu? Diga comigo, uma grande multidão. E Jesus detestou aquela multidão? Não, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha para o teu irmão e diz: Jesus te ama e quero te abençoar essa noite. Você crê nisso? Amém? Esse é o Jesus que nós pregamos. No 15, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus. Eles lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede Jesus, pois as multidões, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se. Que Jesus querido, Ele quer todo mundo pertinho dEle. Ele quer você grudado nele. Tem muitos de vocês que pela fé estão sentados no colo de Jesus essa noite. Aquele outro Jesus está engatado do teu lado. Jesus disse: eu não quero que ninguém saia de perto de mim. Não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. 17, mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Olha o teu irmão e diz: trazei-mos. Aleluia, isso é para Jesus, né? E tendo mandado o que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e depois de tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes as multidões. Versículo 20, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que bênção, né, queridos? Este é um texto muito lindo, muito conhecido e muito abençoado. Aqui nós vemos um grande milagre, mas eu quero compartilhar. Será que nós temos sentido realmente a dor da miséria alheia? Aquelas pessoas passando por grandes lutas e dificuldade. Mas eu quero compartilhar, será que nós temos sentido realmente a dor, a dificuldade que aquela pessoa que está no nosso convívio do dia a dia? Ou estamos acostumados com aquelas pessoas passando por grandes lutas e dificuldades? Jesus, repete comigo, Jesus nos ensina uma lição de compaixão, de piedade, através do milagre da multiplicação de pães. Se tem alguém dormindo perto de você ou bocejando, diz para ele: acorda, agora não é hora de dormir. Então, irmãos, como isso é importante. Jesus, Ele vai nos ensinar, já nos ensina nesse texto, uma lição de compaixão e piedade. Não é para você julgar as pessoas, é para você ter compaixão das pessoas. Nós vamos tratar alguns fatos que ocorreram durante a multiplicação dos pães e dos peixes. O primeiro ponto, Jesus teve compaixão. Jesus tem compaixão de mim e de você. O tema dessa noite, diga comigo: compaixão e liberalidade. Versículo 14, mais uma vez.
Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha só, que tremendo. Jesus se colocava no lugar da pessoa. Agora, só é compaixão verdadeira quando há uma liberalidade, quando há disposição da nossa parte em fazer alguma coisa pela outra pessoa. Jesus não só se compadeceu daquela multidão, mas ele fez alguma coisa. O que você viu no versículo 14? Diz a Bíblia, ele curou os enfermos, ele restaurou a saúde daquelas pessoas. Mas os discípulos não eram assim, queridos. Os discípulos de Jesus, eles não pensavam da mesma maneira. Jesus se compadeceu do sofrimento alheio. O cristão não deve só olhar para os seus interesses, mas ter compaixão da multidão de almas, queridos, que estão afundadas na miséria do pecado. A gente precisa entender quantas pessoas hoje Satanás tem prendido e ceifado muitas vidas, porque elas estão afundadas no pecado. Queridos, há poucos dias atrás, eu vi uma situação acontecer com um homem da minha idade. Esse homem, ele tem 3 famílias, e não queria nem saber. 3 famílias. Ele bebia de boteco em boteco. E faz 2 semanas, um homem da minha idade, aposentado pelo governo, para vocês terem uma ideia, o salário que esse homem tinha para viver a aposentadoria. Mas o que aconteceu? O pecado, ele faz com que a vida de muitas pessoas seja ceifado antecipadamente. Ele já foi sepultado. Eu consegui entrar naquela UTI e ainda orar pela salvação dele. Pela misericórdia de Deus, eu creio que ele está salvo hoje. Mas ele era para viver muitos anos ainda aqui. Um homem da minha idade. Um homem que baixou o hospital, saiu do hospital, já começou a tomar bebida alcoólica. Aí logo depois aqueles 2 copos de bebida alcoólica deu um AVC nele que não teve mais volta. Queridos, o Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Aconteceu com ele. As pessoas que vivem no pecado poderiam ter longos períodos sobre a terra, mas o pecado que elas estão vivendo gera a morte. Isso é muito sério, isso é muito forte. Nós temos que pregar o arrependimento. Nós temos que levar as pessoas. Jesus, o cristão também precisa ter compaixão pelos seus domésticos na fé, quer dizer, aquelas pessoas do teu convívio no dia a dia. A compaixão no Evangelho não é apenas expressar sentimentos de pesar pelo sofrimento do próximo, mas ter atitudes concretas de ação. Não é simplesmente ficar pensando, Deus, por que aquela pessoa está passando por essa situação? Mas fazer algo por ela. Diga comigo, compaixão e liberalidade é fazer algo pelas pessoas. E principalmente, queridos, pelas pessoas do nosso convívio. Eu vou citar um outro exemplo. Numa certa cidade tinha uma lagoa no centro da cidade. Só que a lagoa ela era bem funda, tinha lugares lá que era 3 metros de profundidade. E um homem estava se afogando naquela lagoa. Aí nisso chegou um pastor, aquele homem gritando, pedindo socorro. E o pastor começou a olhar para tudo que é lado, ver se tinha algum objeto para ele jogar para dentro daquela lagoa. E poder, que flutuasse para aquele homem se agarrar e não morrer afogado. Nisso vinha um jovem atlético, correndo, né? E o pastor disse, meu jovem aqui, vem cá, vem cá. Você está vendo aquele homem lá? Está se afogando, você sabe nadar? Sim, eu sei nadar. Mas então, vai logo lá para salvar ele. Tá, me diz uma coisa, o que esse homem é teu? Meu, ele não é nada. Então deixa ele se afogar. Eu não vou lá para salvar ele não. Se ele não é nada teu, e disse tchau e foi adiante. Pegou e continuou a maratona dele. Ele não fez nada por aquele homem. Uma coisa muito importante, queridos, que aconteceu naquele lugar, o pastor tinha compaixão
mas não sabia nadar. Aquele jovem sabia nadar, mas não tinha compaixão. Compaixão tem que andar junto com a liberalidade, com a espontaneidade, com a ação de salvar, de ajudar, de abençoar as vidas. Quantas pessoas próximas a nós estão pedindo ajuda? Nós temos compaixão, mas não fazemos nada por elas. Como isso é sério, como isso é forte. Compaixão no Evangelho não é apenas atitudes de pesar pelo sofrimento do próximo, mas atitudes concretas de ação. Deus olhou para a humanidade perdida e tomou uma decisão. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus tem compaixão de mim e de você. Ele enviou o seu Filho para sofrer e morrer pelo nosso pecado, para salvar o mundo dos pecados dele. E Jesus teve compaixão de nós, aceitou o desafio e foi fiel até o fim. Ele venceu aquela batalha, para que eu e você também vencêssemos o pecado, para que eu e você vencêssemos a morte, para que eu e você vencêssemos o diabo. Glórias a Deus, Jesus teve compaixão de nós. O segundo ponto, os discípulos agiram com hipocrisia. Versículo 15 fala isso, queridos. Ao cair da tarde vieram os discípulos e Jesus lhes dissera: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então os discípulos disseram: Jesus, despede essas pessoas, manda elas para casa, porque vai adiantada a hora, como é que a gente vai fazer alguma coisa por eles? Os discípulos não estavam preocupados com as necessidades da multidão, mas queriam tirar dos seus ombros a necessidade de alimentar a multidão. Cada pessoa tem a sua necessidade. Pergunta para essa pessoa que está perto de você aí: qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Essa noite tem uma depressão que você precisa de ajuda. Talvez na sua família um relacionamento ruim. Talvez na área financeira, dívidas ou aperto financeiro. Queridos, um homem chegou para mim esses dias, eu posso dizer, é um discípulo meu, não é daqui. E esse discípulo chegou para mim: pastor, eu estou na fé agora, já tenho uma boa caminhada, mas antes de chegar na fé, eu contraí muitas dívidas. E aí nós conversando naquele discipulado, vai no CDL fazer, ver o que tem, onde é que tu está endividado, para você ter uma ideia. E esse discípulo foi. E aí, num cartão era 16 mil reais. No outro cartão, 9 mil reais. No outro cartão, 5, 6 mil reais. No outro cartão, eu não me lembro, não vou dizer o número para não mentir para vocês. Meu Deus. O CDL disse: agora tu liga para as administradoras desses cartões e tenta negociar com eles, que eles também estão querendo acertar. Eles querem te facilitar. Começamos a orar junto, começamos a buscar uma solução em Deus. E essa semana ele ligou: pastor, eu negociei com o meu Visa, eu negociei com aquele que era do Itaú, negociei com aquele outro. Todo esse valor alto que era impagável se tornou em 2.700 reais. Essa semana ele vai pagar tudo isso na bucha e o meu nome está limpo. Glórias a Deus. Nós temos glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. E a mesma coisa aconteceu com a esposa dele. Também estava eles casaram e ela também estava com o nome sujo. Para acertar as contas dela, também tinham valores exuberantes assim, 300 reais, queridos. Queridos, com a situação que você está, quando você levar até Jesus, Ele vai mudar a tua situação, Ele vai mudar a tua história.
Meu Deus, o homem disse, agora meu nome só está mais num livro. No livro da vida dele e da esposa dele. Desse eu não quero tirar, desse eu quero que permaneça por toda a eternidade. Ele vai estar no céu, glórias a Deus. Então, amados, como isso é forte. Na saúde, quantas pessoas que têm problema de saúde, a gente sabe que nós temos que orar, nós temos clamado. Dudu levantou um clamor aqui, o seu Adão está curado. Uma outra jovem estava no hospital, nós oramos aqui, está curada. Aleluias, glórias a Deus. Então é muito importante a gente se compadecer das pessoas. Jesus era assim e nós queremos imitar quem? Jesus, o nosso mestre. Glórias a Deus, aleluia. Mas se em alguma área da sua vida há uma necessidade, eu quero te dizer que Deus se importa com essa necessidade, porque Ele quer abençoar você. Diz para o teu irmão, qual é a tua necessidade? Deus se importa com você. Ele quer abençoar você. Aleluia. Mas, queridos, os discípulos não estavam preocupados com a necessidade das pessoas, com a necessidade da multidão. E queriam tirar dos seus ombros a necessidade de alimentar aquela grande multidão. A sociedade, presta bem atenção nisso, hoje ela prefere criticar o governo, a polícia, do que fazer alguma coisa, pois o que está gerando tanta violência ao nosso redor é o consumo de drogas. E me diz uma coisa, quem consome drogas? A sociedade. É um familiar meu? É um familiar seu? Nós somos culpados por essa violência. A sociedade é culpada de tanta violência. E aí querem culpar a política, querem culpar a polícia, que a gente não pode ir nesse sentido assim. Terceiro ponto, Jesus ordenou dar de comer à multidão. Versículo 16. Jesus foi bem diferente, amém, amados? Então ele disse o quê? Jesus, porém, lhe disse, não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Diz para o teu irmão, dai-lhe vós mesmos de comer. Como isso é importante. O mundo espera que o cristão lhe dê o alimento espiritual. A igreja de Jesus Cristo tem recebido a autoridade do Espírito Santo para levar a palavra de Deus aos que não têm. Aos que não têm paz, aos que não tiveram um encontro de salvação com Jesus Cristo. Queridos, como isso é importante. Eu quero contar, eu conversei com muitas pessoas e Deus foi confirmando essa palavra no meu coração. Eu terminei ela ontem de manhã ali na minha sala. E aí eu tive conversando com uma irmã aqui na igreja. Essa irmã, como diz ali, né? Jesus ordenou dar de comer à multidão. O mundo espera que o cristão lhe dê um alimento espiritual. Eu fui tão ministrado por muitos de vocês aqui. Aí tem uma irmã, depois até eu vou dizer quem é. E a filha dela só está viva aqui hoje, porque uma pessoa chegou no hospital lá e disse para ela assim: vai na minha igreja, lá vai ter um culto de milagres na terça-feira. E essa irmã disse para mim: eu vou, porque a minha filha não tem, pelos médicos não tem mais solução para ela. Eu vou. E aí, nem que esteja chovendo canivete aberto. Só que antes de ir para esse culto, naquela terça-feira de noite, estava caindo pedra dessa grossura. O caminho todo, mas essa irmã foi com a filha até lá, naquela igreja. E daí ela chegou naquela igreja e o pastor começou a ministrar. Vai tomando posse para ti isso, querido. Coloca a tua mão no coração. Não, eu estou dizendo, você pode tomar posse, né? Mas o pastor de lá falou para fazer isso. E Deus já vai operar aqui também. Te prepara. E aí ele disse: você que está passando por uma grande dificuldade, o Espírito Santo vai te tocar agora. E você vai receber a cura. Porque o Espírito Santo está visitando cada um agora. E aí, todo o peso, tudo aquilo de ruim que essa irmã estava sentindo, ela disse que sentia uma paz como ela nunca tinha sentido na vida.
a primeira vez que ela foi num culto cristão. E a filha dela estava em transe, por se assim dizer. O Espírito Santo visitando a filha dela. E isso era numa terça-feira. Quinta-feira tinha no hospital lá em Porto Alegre um exame para fazer a gravidade, porque ela não tinha mais solução pela medicina. Aquilo que estava atingindo a saúde dela. E quando foram na quinta-feira no fazer os exames, o que constou não tinha mais nada. Foi curado naquele culto. E eu tenho certeza que essa jovem linda, ela não estaria aqui hoje. E se Deus não tivesse usado alguém para levar Jesus até elas naquele hospital, naquela dificuldade, nem ela não estaria aqui. Se vocês quiserem ficar em pé, só para vocês verem essa linda jovem. Ela está viva hoje porque alguém foi no hospital dizer Jesus para ela. Glórias, é para Jesus, queridos. Glórias para Jesus. A Alessa, pelos médicos, não era para estar aqui, né, Alessa? E a Giza não ia na igreja. E de lá para cá assumiu um compromisso com Jesus. Louvado seja Deus. Como? Glórias para Ele, né? Deus abençoe grandemente. Continue guardando vocês cada vez mais com muita saúde. E as suas mais ricas bênçãos. E para a Alessa, continue crescendo no Senhor. Continue recebendo o melhor de Deus sobre a tua vida. Para você e sua mãe, hoje e sempre. O diabo não toca mais na saúde de vocês. Eu digo isso em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Queridos, é grande. Glórias a Deus. É grande a obra que Deus faz. Simplesmente foi levado naquele hospital uma irmã de uma outra igreja. Posso dizer o nome da igreja, não é o caso, porque eu estou falando bem do poder mundial, que tantas pessoas têm suas reservas. Mas o pastor lá foi usado e ela está curada. O pastor foi usado e ela começou a congregar e é fiel aqui na igreja da Nova Aliança. Num hospital, queridos. Uma palavra dessas, então, o mundo espera que o cristão lhe dê o alimento espiritual. O mundo está desesperado, esperando solução do governo, queridos, daqui e dali. Mas o Colossenses 1:27 diz: a esperança que o mundo espera, a solução é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, queridos? Vamos ler esse Colossenses 1:27. É o Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que as pessoas precisam. Colossenses 1:27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, repito bem alto comigo: Cristo em vós, a esperança da glória. Olhe para o teu irmão e diz para ele: o Cristo que está em você, a esperança da glória, que São Leopoldo precisa, que o Brasil precisa. Aleluia, glórias. Então, queridos, você quer que São Leopoldo seja cheio da glória de Deus? Amém? Você quer que o Brasil resplandeça da glória de Deus? Amém? É através do Cristo em nós, levado para as pessoas, pois a glória de Deus habita em mim e em você. Olha para o teu irmão bem nos olhos dele, essa pessoa mais linda que está perto de você aí diz: o Cristo em nós é o que o mundo precisa. Aleluia, glórias a Deus. A glória de Deus habita em mim e em você. Diz a pessoa para o outro lado e diz para ela: a glória de Deus habita em mim e em vocês. Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados, essa é a vontade. Somos responsáveis para que a cidade de São Leopoldo seja abençoada. Somos responsáveis para que a nação brasileira seja grandemente abençoada. Queridos, está tendo um mover muito lindo de avivamento no Brasil, de sul a norte. Nós já somos no Brasil perto de 20%, não, estamos passando já dos 20% para 25% de evangélicos no Brasil. Dia 7 de setembro, eu quero te desafiar, ao meio-dia, dobrar teu joelho por 5 minutos e orar pela nação brasileira.
Todo o Brasil vai fazer isso, é uma direção dada de sul a norte, para orar pela nação brasileira, para nós orar por esse país que nós amamos. Glórias a Deus. Então essa é uma direção que está sendo orar pelo Brasil, de joelhos, dia 7 de setembro, das 12 às 12h05. Você topa esse desafio? Amém? Então, está na igreja do Senhor Jesus. O que Jesus queria, que os discípulos também tomassem alguma posição e ação, para que a multidão fosse abençoada. Então, precisamos entender esse princípio de compaixão e liberalidade, e abençoar a humanidade. Queridos, teve tanto evangélico indo a favor do impeachment, teve tanto evangélico indo contra o impeachment. E eu quero dizer uma coisa, queridos, o povo evangélico, a igreja, está muito acima disso. Você crê nisso? Amém? Nós, como igreja, estamos muito acima de impeachment, de não impeachment. Nós soubemos, queridos, tanto um lado como do outro, eles aprontaram demais, já roubaram demais, queridos. A igreja está acima ou não está acima disso tudo? Amém? Então, nós confiamos em Jesus. É Ele que vai fazer a obra. Quarto ponto, os pães foram levados a Jesus. Voltando lá para o nosso texto. Os pães foram levados a Jesus. Ai, você te prepara para o fechamento dessa palavra. Os pães foram levados para Jesus. Glórias a Deus. O quarto ponto é versículos 17 e 18 do Mateus 14. Ali diz: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E então ele disse: trazei-mos. Queridos, os 12 discípulos não tiveram uma solução para aquele problema. Teve um menino, eu calculo uns 15, 16 anos. Tem alguém de 15, 16 anos aí? Fica em pé, quem tem 15, 16 anos? Fica em pé quem tem 15, 16 anos. Foi um jovem assim, que resolveu o problema daquela multidão. Ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Um jovem de uns 15 a 16 anos. Os discípulos não tinham nada para oferecer para aquela grande multidão. Mas um jovem que nem vocês, olhem para mim, jovens, que nem vocês tinham o que dar para aquela grande multidão. E vocês, o que Jesus disse? Trazei-mos. No versículo 18. Diga comigo, trazei-mos. Aleluia. E eles levaram, podem sentar, aplaudo bem forte, é para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Trazei-mos. E os pães foram levados a Jesus. Deixa eu ler aqui. Eu já li, né? O 18, ele disse então: trazei-mos. Trazei-mos. Pergunta para o teu irmão: o que você tem? Responde para ele: 5 pães e 2 peixes. Mas olha só, te prepara então, querido. Jesus te responde: trazei-mos. Trazei-mos. O crente que quiser alcançar a vitória em Cristo deve levar sua vida e seus problemas a Jesus. Você precisa levar sua vida e seus problemas a Jesus. E como foi tão cantado no louvor aqui, depois confiar e descansar. Muito importante, queridos. O crente que quiser alcançar a vitória em Cristo deve levar sua vida e seus problemas a Jesus. Os discípulos e a grande multidão estavam diante daquele que pode transformar o pouco em muito. O que você trouxer a Jesus essa noite, te prepara. Vai ser grandemente abençoado. Te prepara, irmão, hoje é tua noite. A palavra diz isso, não sou eu dizendo. Aleluias. Quinto ponto, Jesus abençoou os pães e os peixes. Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães,
deu-os aos discípulos e estes às multidões. Que tremendo isso, queridos. Que tremendo isso. O que o crente apresenta ao Senhor Jesus é abençoado. A igreja deve colocar tudo nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor. Levar o pouco a Jesus para que seja multiplicado. O que é colocado nas mãos de Jesus, Ele não devolve do mesmo jeito. Você crê nisso? Amém? O que você tem na sua casa, na sua vida, e tem colocado na presença do Senhor, então está muito abençoado, está grandemente abençoado. Aleluia! Olha para a sua vida, querido, que você colocou nas mãos de Jesus, e como ela está hoje comparada ao passado. Nós fomos jantar na casa do Wilson e da Rose na sexta-feira de noite. Que janta! E aí a gente vai se animando tanto, vai rindo tanto, que eu comecei a contar algumas coisas minhas do meu passado. Nem eu não acreditei o que eu era antes. Nem eu era aquilo ali. Eu disse, vamos parar por aqui, que isso é muito triste. Você que está na fé 1 ano, você que está na fé 5 anos, você que está na fé 10 anos, eu estou chutando números redondos. E quem está há poucos meses na fé, o que já mudou na tua vida? Porque você colocou a sua vida na presença de Deus. E o Filipenses 1,6 diz, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele continua trabalhando e vai completar ela, até o dia de Cristo Jesus. Quanta diferença, que eu nunca imaginava, quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu ia ser pregador da palavra. Eu nem vou contar nada do que a gente conversou naquela sexta-feira. Queridos, é só Jesus na causa. Eu semeei uma vez também, queridos, Jesus abençoou os pães, uma passagem aérea na vida de um irmão desempregado. A pastora Adete sabia do nosso aperto financeiro. Nós não tínhamos dívida, mas sempre apertado, nunca sobrava. E ela disse para mim, meu Deus, quando eu semeei aquela passagem aérea para São Paulo, e na vida desse irmão desempregado, e ela saiu de perto. 1 ano depois, em 2013, ele estava tão bem empregado, e liderou um grupo de pessoas para pegar o meu carrinho velhinho, valia R$8.000, e me dar esse Siena que eu tenho, em 2013, valia R$19.000. Semeadura, queridos. Nós temos um grande retiro jovem. Se você tem ou não tem condições, você já semeou um retiro na vida de alguém? Tem jovem, a gente sabe que tem aperto, a gente sabe que tem dificuldade, mas tem jovem também que podia se virar um pouco para pagar o seu retiro, vender coisa na sinaleira, vender coisa aqui na igreja, vender coisa na escola, pode pagar o seu retiro. Mas é muito importante isso. Queridos, eu precisava naquela época, voltando para aquele assunto, de um carro melhor. E Deus abençoa quem semeia em terra boa. Tem terra ruim também. Nessas terras a gente não vai colher nada. Deus abençoa. Então o Lucas 6,38 diz, dai e dar-se-vos-á. Semeie, então, queridos, se você se sentir tocado em alguém, um retiro. Como a Paola ministrou muito bem na palavra, o Abraão foi fiel no dízimo, no Gênesis 14:20. E o Gênesis 24:35, olha só como Deus abençoou esse homem. Queridos, tudo que a gente semeia em Deus, a gente não faz ideia, mas no tempo determinado você vai colher que você não faz ideia. Porque o que você coloca, e você é fiel à palavra de Deus, como o pastor Samuel pregou muito bem semana passada, te prepara. Quando você faz a oferta do teu dízimo, que nem o Abraão fez, logo no texto seguinte do Gênesis mais na frente, o Jacó fez a mesma coisa, como o Isaac fez a mesma coisa, como ele foi abençoado. Aparece na Bíblia, ele foi dizimista fiel. O próprio Jacó foi dizimista fiel, ele não dava conta. O Jacó, só para você ter uma ideia, quando ele
negociando com o sogro dele, o Labão, então tu me dá os listrados. Só nascia rebanho listrado. Mas ele era fiel com Deus no dízimo. Agora, só os manchados e os malhados. Deus abençoava ele, que naquele rebanho do Labão só nascia ovelha, boizinho, terneirinho, manchado e malhado. Porque Deus honra muito aqueles que são fiéis a eles. Deus é contigo, Deus é comigo, como nós cantamos no louvor aqui hoje de noite, glórias a Deus. Então precisamos fazer a nossa parte. Então, trazer, a Paola ministrou tão bem a oferta aqui, até eu fiquei arrepiado ali. Você tem essa mesma vibração agora na hora das ofertas? E a turma vibrou, glória a Deus. Foi muito especial isso. E queridos, como é importante a gente fazer também com essa empolgação, sermos enfesados. Enfesados eu quero dizer, trazer a oferta cheio de fé, né? Trazer uma fé enfesado na presença de Deus. Sexto ponto, o último ponto que eu quero ministrar: após abençoá-los, devolve o pão e os peixes. Versículo 19, 20, eu passo a ler. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Glórias a Deus. Nós precisamos devolver aquele e todos foram grandemente abençoados a partir de que foi fiel. Todos foram grandemente abençoados. Aleluia. E de maneira melhor e mais consistente, Jesus abençoa. Ele ergueu os olhos para cima e abençoou. O que você trazer no altar do Senhor hoje à noite, Deus vai abençoar. Você vai entregar a sua vida para Jesus hoje à noite. Você vai entregar o seu problema para Jesus hoje à noite. E você não faz ideia. No versículo 19, parte B, diz: mais abundante e em qualidade superior, os abençoou. Um grande milagre. Você precisa somente crer, queridos, para que os outros, no versículo 19 ainda, também sejam abençoados. A partir de uma pessoa, 5.000 homens foram abençoados, além de mulheres, além de crianças, queridos. A partir da minha e da sua vida, a sua rua vai ser abençoada, a sua casa vai ser abençoada, o seu bairro vai ser abençoado, a sua cidade vai ser abençoada. Glórias a Deus, a partir daquilo que você trouxer para o Senhor. Isso diz na palavra de Deus. A partir de as multidões foram abençoadas, e não só o menino. Versículo 20, com abundância o suficiente para ser distribuído. No 21 ainda sobrou 12 cestos. Queridos, como é importante a gente levar uma palavra para Deus. Deus diz: eu preciso de um homem, de uma mulher com um coração contrito, com um coração humilde. Eu preciso desse coração apaixonado por vidas, e um coração cheio de compaixão, um coração cheio de liberalidade, pois o mais eu vou fazer. Queridos, teve uma jovem lá na Coreia. Essa jovem também tinha seus 15, 16 anos. Quem tem 15, 16 anos? Vocês já sabem, né? Vocês sabem o que essa jovem fez? Ela pegou um folheto evangelístico e foi evangelizar um budista. Chegou na casa desse budista, eles botaram ela a correr. 2 dias depois ela foi lá de novo, movida pelo Espírito Santo: eu vim trazer Jesus para vocês. Não, nós somos budistas. 3 dias depois ela foi lá de novo. Na 7ª vez, de tanto ela insistir, de levar um folheto evangelístico para aquele budista, para vocês terem uma ideia, na 7ª vez aquele homem, ele estava enfermo, ele estava câncer terminal, e o budismo não conseguiu curar ele já estava deitado, só faltava morrer.
E aquela menina disse: Jesus pode te curar. Vamos entregar a tua situação de pneumonia, totalmente o corpo dele tomado dessa enfermidade, e você vai ser curado pelo poder de Jesus. Você sabe quem era esse homem? David Paul Young Cho. Ele se converteu com aquela menina de 14, 15, 16 anos. Ele foi pastor da maior igreja do mundo, 1.200.000 membros. Atingiu a igreja da Coreia, toda ela em células. Queridos, isso é tremendo. O mundo está carente de mim e de você. Não de mim e de você, eu estou falando do Cristo que habita em mim, a esperança da glória. Tem muita gente aí fora, queridos, passando por situações que a gente não faz ideia. Uma última história: uma senhora tinha aceitado a Jesus há 15 dias, e nesses 15 dias ela já estava indo no terceiro culto, e o pastor dizia: Jesus é a solução. Jesus vai curar você. Ele vai fazer isso hoje à noite, amém? Jesus vai te alcançar o que você precisa. Mas já vai pensando o que tu vai trazer para Ele. Se tem alguém certo que vai trazer algo para Jesus, já pode até vindo. Louvor já pode ir subindo aí. Em cima desse tema vocês têm que achar um louvor. Jesus está aí naquele negócio de entrega, de confiança. E eu quero te dizer uma coisa: aquela senhora chegou: pastor, esse Deus realmente faz o que o senhor falou naquele culto? Daí o pastor disse: sim, ele faz. Ah, então o senhor vai curar minha filha em casa. Minha filha, ela pesava 65 quilos, está pesando 30. Ela está morrendo na cama lá em casa. Daí o pastor estava em contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo disse para ele assim, né: você não vai orar. Pede para essa senhora que tem 15 dias de vida de fé orar pela sua filha. Aí o pastor disse: minha senhora, eu até vou junto na sua casa, mas agora aqui é para a senhora orar. Não, eu nunca fiz oração. Não, é para a senhora orar. E aí Deus vai ouvir a sua oração. Aquela senhora começou a fazer a oração que parecia ser a mais idiota de todas. E ela começou a dizer assim: Senhor Jesus, o senhor sai aqui na frente da igreja, dobra à esquerda 3 quarteirão, aí pega à direita, vai mais 3 quadras, e depois da 3ª quadra, o senhor dobra à esquerda, é uma rua sem saída. A minha é a última casa, e ela vai estar fechada a porta. Ah, Senhor Jesus, a chave eu escondo lá no vaso. Pega por baixo ali, não é que é a tampa do vaso, e o senhor vai encontrar a chave. Amém. E aquela senhora e o pastor pegaram e foram para casa. O pastor chegou, aquela senhora disse, o pastor disse: ué, a senhora saiu tão distraída de casa hoje, deixou até a porta aberta. E aí, não, eu tenho certeza que eu fechei a porta. E a filha já não levantava mais da cama, já há 1 mês. Só para levarem ela não conseguia caminhar. E daí, para encurtar essa história, o pastor chegou lá, então entraram. Não, esse Jesus que eu orei, ele achou a casa. Ele entrou aqui. E aí, aquela senhora entrou na casa, uma casa bem humilde. O pastor foi atrás dela. E quando chegou no quarto onde estava aquela menina, aquela jovem de 12, 13 anos. Daí, ué filha, você está sentada na cama? Sim, mãe. Entrou um homem aqui que tinha as mãos furadas, todo de branco. E ele fez uma oração comigo, e estendeu a mão para mim, e eu não tenho mais nada, aquela dor, aquele mal-estar. Eu sinto que eu estou bem, como eu nunca mais me senti. E daí o pastor olhou, né? Todos os dois caíram de joelhos na presença de Deus naquele quarto. E aquela jovenzinha foi curada. Para a glória de Jesus. Queridos, eu não sei o que você está passando hoje. Para concluir a palavra, compaixão e liberalidade. Compaixão com liberalidade é se compadecer, é fazer algo.
Deus precisa de um coração contrito e humilde. E o mais Ele o fará. Eu já te desafio, querido, te colocar em pé. Venha ao altar do Senhor. Jesus diz: entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Entrega o que está difícil para você. Jesus diz: trazei-mos. Trazei-mos. Então entregue nas mãos de Jesus, e um grande milagre virá. Depois leva a tua bênção para ti. E não só para ti, tu vai repartir com toda a tua família. Tu vai repartir com a tua vizinhança. Tu vai repartir com toda a tua célula. Tu vai repartir com todos os teus discípulos. É isso que Deus tem para ti nessa noite. Deus precisa que você realmente trazemos. Trazemos. Jesus quer curar o seu lar essa noite. Jesus quer curar suas enfermidades essa noite. Jesus quer perdoar seus pecados essa noite. Você não vai sair daqui do jeito que você veio. Jesus está aqui e está dizendo: traz a tua vida na minha presença. Trazemos. Traz a tua dificuldade na minha presença. Trazemos. 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 E Ele quer te dar vitória. Ele quer te abençoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Choreanda, la ramachere, canda. Espírito Santo está aqui nessa noite, querido. O que você está passando, queridos, Jesus vai te dar a vitória. Jesus vai te alcançar essa noite. Você vai ser grandemente abençoado, dando esse passo de fé, obedecendo a palavra de Deus.